Estamos de volta. Nós estamos aqui com o grande Marcos Paulo Marques Araújo, autor do livro Serviço de Limpeza Urbana à luz da Lei de Saneamento Básico. Fala sobre regulação jurídica e concessão da disposição final de lixo. Um assunto de extrema importância para a nossa cidade, porque correlata a todos nós. A gente anda nas ruas, a gente vê se a rua está limpa, se está suja, a gente vê essa situação. E como é um tema de extrema importância, eu acho que nós temos que conversar com quem entende do assunto. Penso eu que nossos políticos deveriam se preocupar bastante em se assessorar de quem entende do assunto. Eu me preocupo muito quando eu vejo pessoas que são candidatos a algum cargo eletivo e eles sempre têm a solução para tudo, quando na verdade eles nem sabem do que estão falando. Podem até estar com boa vontade, mas chega na hora de executar o seu plano, não sabe como fazer e acaba decepcionando a população, seu eleitor. E por isso que eu repito o que eu falei, estamos aqui com quem entende de limpeza urbana, que é o Marcos Paulo Marques Araújo. Meu amigo Marcos, tudo bem contigo? Luiz, ótimo, prazer estar aqui conversando com você sobre tema de fundamental importância, não só para o município do Rio de Janeiro, já que esse livro trata da situação do município do Rio de Janeiro, faz o exame detalhado de como é que funciona o serviço do Rio de Janeiro à luz da Lei de Saneamento, ok? É uma lei, foi editada em 2007, então você vê que o livro tem uma matéria extremamente recente, e traz um impacto gigantesco não só para o município de Janeiro, mas para todos os municípios, inclusive para Teresópolis. E qual é o cenário atual do saneamento básico no Brasil? Gostaria até de retomar um pouco, alguns tempos atrás, antes da vigência da lei, tendo em vista que... Qual é o número da lei? Só para... 11.445 de 2007. Certo. Quem tiver interesse pode examinar essa legislação através do site do Planalto, né? www.planalto.gov.br, e tem lá a lei, é só puxar a lei. Bem, como eu estava dizendo, eu queria retornar um pouco antes do cenário que foi editada a lei. O que acontece? Era um cenário de total insatisfação com relação ao serviço, quer dizer, continua sendo de uma certa forma, mas antes da vigência da lei, a expectativa era zero com relação à questão do saneamento, já que você tinha uma dificuldade com relação ao aporte de recursos públicos. Somado a isso, você também tinha uma falta de planejamento com relação ao serviço, quer dizer, isso é muito comum, não só no município do Rio, mas também, de uma forma geral, na maioria dos municípios, onde se começava uma obra de esgotamento sanitário, de construção de locais destinados à água, e parava a obra por falta de planejamento. Somado a isso, havia um afastamento da iniciativa privada na prestação do serviço, tendo em vista que não havia um marco regulatório, faltava segurança jurídica para você pensar em ter a prestação do serviço com o apoio da iniciativa privada. E quanto ao tema, quanto ao serviço de limpeza urbana, essa lei tratou mais ou menos de que maneira? O que ela abordou? O que ela fez? Pois é, e aí, exatamente nessa situação, não só com relação à limpeza urbana, mas com relação aos novos serviços, a lei de saneamento veio trazer uma certa segurança jurídica, permitir que a iniciativa privada faça um investimento, né, e também permitir que haja um planejamento para a prestação. E aí se insere também o serviço de limpeza urbana. Por quê? Você tem ou tinha um desenho diferenciados em termos de prestação do serviço. Exemplificando para você, o serviço de limpeza urbana, no caso de Teresópolis especificamente, trazendo essa ideia de como é que funciona o serviço, né, especificamente com relação a Teresópolis. Você tem a coleta, transporte, disposição final, que seria a questão do aterro sanitário, né? Com a lei de saneamento, ela trouxe uma estruturação, ela detalhou quais seriam essas etapas para a prestação do serviço. E qual foi o impacto dessa lei? Pois é, ela trouxe exatamente essa concepção de ter um serviço com essas etapas que eu acabei de dizer, somado a isso, um fato de fundamental importância, que seria a forma de prestação adequada do serviço com o tipo de resíduo. Quer dizer, eu vou ter uma forma de prestação compatível com o tipo de resíduo que eu estou produzindo. Explicando para você, um hospital, ele tem um resíduo que nós chamamos de resíduo de saúde, que é um resíduo especial. Então esse resíduo vai ter que ter um tratamento adequado,
ok? E exatamente por isso, por essa necessidade de ter uma prestação adequada, ele vai imputar responsabilidade para esse hospital fazer a prestação desse serviço. Se evidentemente ele não tiver condição de fazer, a prefeitura, no caso, vai estar realizando esse serviço, porque o saneamento envolve duas balizas que eu considero básicas, seria a saúde da população, preservação do meio ambiente. E o município de Teresópolis pode não ser titular do serviço de limpeza urbana? Isso é uma discussão que não encontrou solução na lei de saneamento. A lei de saneamento não veio tratando, infelizmente, dessa matéria. A Constituição também não é muito clara sobre isso. Você tem em discussão atualmente, no Supremo Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade, quer dizer, uma ação que está contestando a legalidade dos dispositivos da legislação do Estado do Rio. Legislação essa que reputou o Estado do Rio de Janeiro como titular do serviço, na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, ok? Sob essa perspectiva, você tem basicamente 3 posições a respeito do serviço. A primeira delas dizendo que o município é titular do serviço, independentemente de ele estar localizado na região metropolitana. A segunda viria dizendo que a competência seria do Estado do Rio de Janeiro, e a terceira, que seria uma forma híbrida, quer dizer, estados e municípios teriam que se juntar para prestar o serviço. O cenário atual disso, quer dizer, em que pé que estaria essa matéria? Enquanto não houver esse julgamento, a situação permanece como está. No caso do município de Teresópolis, que está fora da região metropolitana, ele é considerado titular do serviço, né? Então ele é competente não só para organizar, mas como para fazer o planejamento, a regulação e, consequentemente, a prestação de serviço de limpeza urbana em Teresópolis. Se porventura ele estivesse dentro dessa região metropolitana criada pelo Estado do Rio de Janeiro, aí sim a competência seria passível de discussão. E essa lei vai atingir Teresópolis de que maneira? Pois é, nós temos em Teresópolis, eu cheguei a fazer uma pesquisa sobre isso, que eu achei que valeria a pena, nós temos chamado o marco regulatório do Serviço de Limpeza Urbana em Teresópolis. Seria a Lei 1877 de 98 e o decreto 2598 também de 98, né, de Teresópolis. E essa lei, ela traz, ainda que de uma forma, poderia dizer precária, a normatização do serviço. Então, volto a repetir, ela fala do acondicionamento, que seria o fato de você jogar o lixo dentro do saco, da sacola de lixo, colocar para a coleta, onde o operador, o prestador de serviço, melhor dizendo, faz o recolhimento do lixo e encaminha para o aterro sanitário. Bem, como em alguns dispositivos essa legislação ela é falha e, por outro lado, ela não atende com o rigor necessário que a lei de saneamento exige, essa lei pode ser passível de alguns substitutivos de ilegalidade. Ilegalidade no sentido de ter a sua